Deus seja louvado. Hoje Deus irei ler a palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 51. A restauração e a salvação de Israel. Ouve-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Fazemos um ponto aqui. Irmão, aqui o Senhor está falando pro povo, aquele que segue a justiça, aquele que busca a Deus, para que eles pudessem trazer recordações da rocha onde fostes cortados. Porque o que aconteceu, o que Deus estava querendo trazer lembrança quando contenderam com o Senhor ali, né, perante a rocha. E por causa daquele ato ali, foi uma coisa que o Senhor falou, afirmou: não entrarão, esse povo não entrará. Então Deus estava trazendo recordações para o povo, para recordar, né, disso daí. E para o povo olhar para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, eu abençoei e multipliquei. Aqui o Senhor estava dizendo, irmão, que está dizendo? Que Deus não precisa de muita coisa para fazer acontecer uma grande obra na nossa vida. Deus não precisa de grandes coisas, ele não precisa começar fazendo uma coisa grande, usar coisas grandes para fazer uma coisa grande. Não, ele começa de um pouco e multiplica. Nós vemos que Deus ele é assim, irmão. Ele é assim, desse jeito. Então nós olhamos para essa rocha. Aqui está dizendo para quem busca a justiça, para um povo justo, né? Se vocês fazerem leituras aí, vocês vão entender o que Deus está querendo dizer. Mas agora eu quero entrar no contexto de Abraão e Sara. Abraão sendo ele só um homem e Sara sendo uma mulher. Ambos com posses, com tanta riquezas e queria ter um filho, mas não tinha, era um pobre para eles. Mas como diz assim, tudo é o tempo de Deus e o tempo de Deus é perfeito. Deus faz conforme a sua vontade e a vontade de Deus é isto que permanece. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele não é que ele não amava Abraão, não é que ele não amava Sara, não. Porque Deus, ele tinha planos e o plano dele era o que? Eu vou dar no meu tempo. E quando eu fazer, vão se alegrar. Às vezes, irmão, às vezes a gente fala assim, demorou muito, hein? Tá demorando? Não. Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero entrar no contexto aqui do que Deus ele fala que ele chamou os dois e abençoou e multiplicou eles. Mas o Senhor ele começa a trazer uma recordação que a intenção de Deus era ter destruído todo aquele povo e deixado só Moisés. Mas Deus não fez isso, irmão, porque teve um que intercedeu de uma forma ali que sim, foi uma coisa que, glória a Deus, no momento certo, ali a intercessão. Glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo. Então, irmão, mas é assim que nem nós diz. Ele abençoou e multiplicou. Nós vemos na história, meus irmãos, que o povo de Israel não saíram com muita gente no Egito? Muita.
Não foi o povo que entrou na posse de Israel, recebeu a lei, ouviu a voz de Deus, teve o templo do Mikdash, o templo lá, o templo que oferecia sacrifícios, ao tempo que Deus se manifestava com a glória plena, é o tempo que o povo via anjos como forma de homens, é o tempo que os homens via anjos de asas, querubins, irmão. Glória a Deus, porque, irmão, porque Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua parentela e da casa dos teus pais, que eu te farei uma grande nação. Primeira vez que o Senhor chamou Abraão, já fez a promessa. Então ali, quando ele falou, fez a promessa para Abraão, Abraão sabe o que ele fez, irmão? Ele creu, porque, irmão, ele se levantou e foi, porque, irmão? Porque, sabe por quê, irmão? Porque a pessoa, porque, irmão? Porque ele dependia de uma coisa dentro do coração dele, irmão, que faltava. Glória ao nome do Senhor. Porque dentro do coração dele, irmão, ele sabia que aquele deuses de pau, aquele deuses de pedra, não estava fazendo nada. Talvez ele, irmão, fala a palavra que ali o pai dele ali era um idolatra, irmão. Ele tinha deuses. Mas quando ele percebeu que ali não fazia nada, às vezes, se Deus não dá filho, o que esse Deus está fazendo? Mas aí veio o Deus grande e poderoso que sonda os corações, que deseja cumprir o desejo do coração do homem e da mulher. Ele falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, olha as estrelas, olha a areia do mar, eu vou acrescentar você desse modo. Glória ao nome do Senhor, irmão. Para vocês verem, irmão, que a promessa de Deus. E nós vemos, irmãos, que Deus é imutável. Deus não mente, irmão, não mente. Nós vemos, irmão, que o tempo se passou e a palavra se cumpriu. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus de Israel. Começou por Isaac. De Isaac foi para Jacó, do Jacó as 12 tribos, das 12 tribos aquela nação inteira. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Deus eterno. Aleluia. O povo estão lá, irmão, até hoje. Aleluia. E nós somos os ramos. Aleluia, que fomos enxertados nessa oliveira, irmão. Porque é a raiz que sustenta nós. É a raiz, é o que? É a raiz do judaísmo. É deles a glória, é deles, irmão. Então nós somos participantes, co-participantes deles, irmão, da seiva que manda. Porque a benção diz, irmão, bendito seja Deus. Que Deus aqui, irmão, ele faz uma grande promessa para os dois. E aí se cumpre a promessa que Deus falou para eles, irmão. Pode ver que depois de mortos, irmãos, eles ali na terra que ali Deus falou que ia dar para eles. Mas ali, meus irmãos, ali bendito seja o nome do Senhor. Ali eles habitando ali, irmão, como peregrino e forasteiro, mas a sua descendência, bendito seja Deus, eles viram, a promessa se cumpriu neles, porque Deus falou: eu daria essa terra à sua semente, à sua semente. Irmãos, não vamos desacreditar da promessa de Deus, sabe por quê, meu irmão? Porque o que Deus faz é muito perfeito, é muito bom. Nem todos que são de Israel são filhos, né? Porque, irmão, eu sei que tem pessoas levianas com o Senhor, meus irmãos, mas tem os eleitos do Senhor, tem os filhos de Abraão verdadeiramente, meus irmãos. Então aqui nós lemos a palavra de Deus, que se a gente vê, irmão, aqui é promessas, muitas promessas, irmão, para aquele que busca a justiça. E depois vocês lêem aí Isaías 51, vocês vão entender, meus irmãos, porque Deus abençoou e Deus chamou. Então, lembra da promessa, lembra, tipo assim, lembra do que Deus falou, lembra do que o Senhor falou, porque Ele abençoou e multiplicou, meu irmão. Tá entendendo? Um pouquinho de fé se torna grande. Pode ver que no início Abraão ele sorriu ali e porventura ele imaginou: vive Ismael na tua presença, Senhor. Mas o Senhor falou: não, esse não vai herdar. Quem vai herdar é o que vai sair do teu ventre e das tuas entranhas, meu filho. Abraão, tá entendendo, irmão? Porque o que Deus ele escolhe para ser é aquele que Deus escolhe para ser. Não é o homem que tem a decisão. Abraão decidiu, falou: provera ser Ismael, né? Mas não, Deus falou: não é Ismael,
que eu quero para você é Isaac. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaac significa alegria. Ismael significa jumento bravo. Então o que Deus tinha para Abraão não era guerra, era sorriso, era alegria, era riso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E se a gente ler aqui, irmão, a gente vai ver o que fala mais para baixo. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo estabelecerá como os dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra debaixo, porque os céus desaparecerão como fumo, e a terra se envelhecerá como vestido, seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povos, em cujo coração está minha lei. Não temais o próprio dos homens, nem vós turbei pelas suas injúrias. Irmão, tá entendendo? Aqui está a promessa do Senhor, que o Senhor vai fazer. O Senhor, aqui ele prometeu para aqueles que estão na fé de Abraão: riso, alegria. Eu não tenho para você um jumento, um filho que seja jumento, bravo, filho. Eu tenho para você Isaac, riso, alegria. Isaac significa riso. Eu tenho alegria para te dar. Tá entendendo? Então Abraão falou: tá bom, Senhor. Ele falou para Sara: que seu filho vai se chamar Isaac. Isaac significa riso, porque Deus vai trazer muita alegria. Então, meus irmãos, é isso que Deus tem para preparar. Aleluia. E eu não quero entrar muito em contexto, mas a palavra diz aqui, ó. A palavra já afirmou, meus irmãos. E isso aqui é o que ocorrerá, vamos supor assim, daquele que busca a lei de Deus, irmão. Porque esses serão bem-aventurados, irmão. Nós não estamos escape de passar sufocos, tristeza, choros, lágrimas. Passamos sim, irmãos. Mas o tempo que vai se passando, irmão, a gente vai tendo a mais força para obedecer, porque, irmão, chega uma hora que Deus ele estabelece nós de tal forma, irmão, que a gente já não balança mais, a gente fica firme. Aí, quer dizer, ali Deus já firmou nós como monte. Então aí já essa alma está preparado. Então, meus irmãos, então aqui o Senhor fala para esperar nele e esperar no Senhor. E buscar o Senhor, buscar a justiça. Porque aqui Deus consolará nós. E Deus consolará nós nos lugares assolados, e fará o seu deserto como o jardim do Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. O jardim do Senhor lá não tinha solidão. Tá entendendo? Que coisa boa. Tá entendendo? É isso que nós vamos achar. É isso que vamos achar. Então eu senti de passar essa parte, porque que tá nítido aqui que Deus ele tá querendo mostrar aqui o que nós fez, né? Ele sempre quer que nós recorde o que nós cometeu, e também quer que nós recorde do que ele falou, né? Então a gente tem que sempre recordar assim, sempre recordar, olhar aonde foi que nosso erro, para nós não cair de novo ali, né?
sempre olhar para onde nós foi, onde fez nós errar. Mas também olhar para aquilo que para aquilo que Deus falou e comparar. E a gente vamos comparar uma com a outra. Sim. A desobediência, a promessa vem primeiro. Quando Deus ele garante alguma coisa, vem primeiro. E a desobediência vem depois. Mas, irmãos, mas como Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, glória ao nome do Senhor. Que depois que vem a desobediência, você errou, mas depois Deus ele faz lá na frente o cumprimento do que ele prometeu. Porque irmão, Deus ele é exato. Ele é um Deus, ele sabe o que faz, ele sabe o que fala, ele sabe o que diz. Ele é Deus, ele sabe do que... Ele é um Deus que ele é tão santo, tão sábio, que ele sabe, irmão, do que vai acontecer. Ele sabe, irmão. Ele é um Deus que não deixa você. Ele é um Deus que sabe o que está acontecendo. Ele sabe que nós ia errar. Ele sabia, meu irmão, ele sabia. Mas isso não impediu e não impede de nós voltar a buscar ele, a ouvir ele, a se consertar. Porque se consertando, aí nós estamos indo em direção daquilo que ele prometeu no momento certo. Então nós entendemos, irmãos, que o quê? Tudo está na mão dele. Então é como se nós estivéssemos dentro de um automóvel que nós não estivéssemos dirigindo. É quando a gente está no automóvel, a gente fecha os olhos, descansa a mão e fecha os olhos ali e vai e leva nós ao destino. E o destino chega onde tem que chegar. É isso. É isso que eu entendo que Deus faz. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Se não tiver que acontecer alguma coisa, não vai acontecer. Mas o destino diz. O destino diz. O povo estava olhando tanto para o que? Mas foi cortado lá. O povo foi cortado porque... Lembra quando o povo foi cortado lá da rocha? Falou que não ia poder entrar? Mas também lembra lá o que Deus prometeu lá para Abraão? Tá? É isso que Deus é, entendeu? Então vamos fechar os olhos, vamos deixar o destino levar. E vai indo. Que maravilha, né? Que maravilha. Então Deus ele quer que ele tenha esses dois entendimentos. Nós lembrar o que nós fez e lembrar do que aconteceu, do que Deus prometeu. Por quê? Porque errar nós vai mesmo. Mas a promessa de Deus, ela tá ocupando já o futuro nosso, tá entendendo? Quando Deus ele fala, já ocupou nosso futuro. Então, de maneira que o nosso futuro já, como se diz, já está ali preservado de qualquer coisa que possa acontecer. O nosso futuro já está ali garantido. Então, quando Deus promete, pode esperar que o nosso futuro já está garantido, já está tudo certo lá o que Deus vai fazer. O que Deus prometeu para fazer vai acontecer lá. O que Deus prometeu já está acontecendo, o que Deus prometeu já está abençoando. Tá entendendo? Então, quando Deus ele abriu a boca para falar, filho, seu futuro já não era mais morte, seu futuro agora já é vida. Seu futuro era para você sofrer o resto da vida. Mas agora, quando eu falei, eu já criei um futuro para você. Agora já não tem mais nada
de coisas que podem interferir esse futuro seu, porque esse futuro está ocupado pela minha palavra. E quando chegar o tempo da minha palavra, o tempo, o espaço da minha palavra que está nesse tempo, não vai impedir do que aconteça na tua vida o que tem que acontecer. Vai acontecer querendo ou não. O inimigo querendo ou não vai acontecer, porque eu prometi que eu estabeleci que esse tempo vai acontecer, vai acontecer. Acabou. Só lembra do que aconteceu que você errou, para você não tornar a fazer. Porque nesse meio tempo eu vou te consertar, eu vou te apertar para você não fazer de novo. Eu não importo o tanto que eu tenho que te apertar, eu vou te apertar tanto para você poder entender, para você poder entrar na obediência, porque quanto mais eu prometo, mais eu vou apertar para entrar na obediência, porque para me fazer, eu vou fazer. A benção na sua vida eu vou fazer, porque eu prometi. Tá ocupado o espaço, o tempo, porque saiu da minha boca, porque eu vou cumprir. Mas se você andar na desobediência, o adversário pensando que vai te colocar na desobediência para não acontecer, eu vou te apertar, te esmagar. Mas você vai chegar lá, nem que for quebrado, mas você vai chegar lá. Então vamos obedecer. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Para nós chegar lá inteiro. Tá entendendo? Vamos lembrar de onde nós errou. A gente tem muitas falhas mesmo, mas vamos andar mais na santidade, porque quanto mais bem nós fazer, quanto mais coisas boas nós fazer, nós estamos fazendo tesouros no céu, ponhando tesouros no céu. A gente tá enriquecer esses tesouros no céu, porque quando nós tem tesouros no céu, quando tem tesouros no céu lá, a gente pede uma coisa para Deus, o nosso tesouro tá lá, Senhor, eu tenho conta aí, ó lá. O Senhor fala, tá bom, filho, aqui ó, tá cheio mesmo as suas obras, eu vou te dar o que você tá pedindo. Desce rápido a benção, meu irmão. Então, quando você não faz nada pro reino e depois você quer pedir para Deus, você não tem nem tesouro no céu, não vem nada. Mas faz o bem, faz a coisa boa, faz com amor, faz com benignidade, com bondade, que você vai ver que vai acontecer. Deus vai abençoar. É isso, Deus abençoe, irmão. A paz de Deus, Deus seja louvado.